Será que Pedrinho Matador imaginava o que poderia acontecer com ele? Pedro Rodrigues Filho, também conhecido como Pedrinho Matador ou Pedrinho da Luz, nasceu em 17 de junho de 1954, em Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais, Brasil. Ele era filho de uma prostituta e de um homem que abandonou a família quando Pedro ainda era um bebê. A mãe de Pedro se casou novamente, mas seu novo marido era um alcoólatra abusivo que frequentemente batia em Pedro e seus irmãos. A vida de Pedro tomou um rumo sombrio desde cedo. Quando ele tinha apenas 13 anos, testemunhou seu pai matar sua mãe com um facão. Seu pai foi preso e enviado para a prisão, e Pedro ficou traumatizado com a experiência. Mais tarde, ele foi expulso da escola por brigas e roubos, e passou a passar mais e mais tempo nas ruas. Aos 14 anos, Pedro cometeu seu primeiro crime. Ele atacou o vice-prefeito de Alfenas, uma cidade em Minas Gerais, com uma faca. Pedro afirmou que o vice-prefeito havia demitido sua mãe de seu trabalho como empregada doméstica, e ele queria vingança. Pedro foi preso e enviado para um centro de detenção juvenil, mas fugiu e ficou foragido. Nos próximos anos, Pedro cometeu uma série de crimes violentos. Ele matou sua primeira vítima, o vice-prefeito que havia atacado anteriormente, aos 16 anos. Pedro afirmou que havia agido em legítima defesa, mas mais tarde admitiu que havia gostado da experiência de matar alguém. As vítimas de Pedro eram principalmente outros criminosos, incluindo traficantes de drogas e outros assassinos, que ele afirmava estarem destruindo a sociedade. Ele também teria matado pessoas por motivos pessoais, incluindo uma mulher que rejeitou suas investidas românticas. Os crimes de Pedro eram particularmente brutais. Ele frequentemente mutilava os corpos de suas vítimas e levava troféus, como as orelhas, como lembranças. Ele afirmava ter um código de ética e que só matava aqueles que mereciam. Ele disse uma vez: "Eu só mato pessoas más, aquelas que fazem coisas erradas, e aqueles que são piores do que eu." Apesar de ter um alto número de vítimas, Pedro só foi preso em 1973, quando foi detido por um crime menor. Ele mais tarde foi condenado a 126 anos de prisão por 71 assassinatos, embora o número exato de suas vítimas ainda seja objeto de debate. O tempo de Pedro na prisão foi marcado por mais violência. Ele matou vários detentos, incluindo seu próprio pai, que havia sido enviado para a mesma prisão. Ele também tentou escapar da prisão várias vezes. Nos últimos anos, Pedro se tornou uma figura cult no Brasil. Algumas pessoas o veem como um herói por ter como alvo criminosos que eles acreditam estarem além do alcance da lei. No entanto, outros criticam a glorificação de seus crimes e o fato de ele ter conseguido lucrar com sua notoriedade. Pedro foi solto da prisão em 2007, após cumprir 34 anos de sua sentença. Ele foi libertado porque a lei brasileira estabelece que ninguém pode ficar preso por mais de 30 anos, mesmo que tenha sido condenado a uma sentença mais longa. Após sua libertação, Pedro se mudou para a cidade de Governador Valadares, em Minas Gerais, onde viveu por vários anos. Ele deu entrevistas para vários meios de comunicação e contou sua história de vida. Ele também lançou um livro de memórias intitulado Pedrinho Matador, a história real que se tornou um best-seller no Brasil. Pedro afirmou que havia deixado sua vida criminosa para trás e que estava tentando se redimir por seus crimes passados. Ele se tornou um pregador evangélico e começou a trabalhar com jovens em situação de risco. Ele também se casou e teve 2 filhos. No entanto, em 2011, Pedro foi preso novamente, desta vez por suspeita de ter envolvimento em um assassinato. Ele foi solto em 2018, após passar 7 anos na prisão sem ser julgado. O triste fim de Pedro aconteceu de uma das maneiras que ele costumava fazer com suas vítimas. Pedro estava sentado na porta da sua casa, quando um carro parou e 2 homens encapuzados desceram e atiraram 6 vezes, além de cortarem seu pescoço. Deixe seu like, se inscreva no canal. Até a próxima!